Mas nós temos a honra de receber, nesta noite de sexta-feira, nosso querido irmão Carlos Alberto Pereira. Ele é um trabalhador incansável do Centro Espírita Cristo Consolador e vai abordar um tema muito importante: a reencarnação como uma lei de amor e justiça. Boa noite, Carlos. Boa noite, Oscar. Boa noite a você, querido ouvinte da APLP FM, você que é espírita e você que não é espírita, seja evangélico, católico, irmão que professa fé de matriz africana, ou você que é ateu, enfim, meu boa noite especial a todos os irmãos que nos ouvem neste momento. Muito bem, Carlos. É um tema palpitante quando a gente fala sobre reencarnação, a lei de amor e justiça. Um tema vasto, amplo e extremamente importante. Muitas pessoas sequer sabem do que se trata a reencarnação. Mas eu começo perguntando a você, como é que a gente pode compreender essa lei divina de amor e justiça? Excelente pergunta, Oscar. Partindo do princípio que Deus, o nosso Criador, conforme dizem os Espíritos em resposta à pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, e eles disseram a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus sendo o sinônimo, se assim podemos usar essa palavra do nosso vocabulário, que ainda é pequena, mas ele é o sinônimo do amor, da bondade, da justiça, enfim, ele reúne em si todos os atributos. E sendo ele o símbolo da justiça, do amor, da misericórdia, ele nos propicia as oportunidades de que nós, criaturas suas, necessitamos para nas caminhadas, entendam-se, nas encarnações, nas existências, galgarmos a evolução, cumprindo a missão que ele dá a cada um quando cria os espíritos. Muito bem, Carlos. Uma outra indagação que me vem agora. Se Deus é soberanamente bom e justo, inclusive muito bem destacado no texto que nós lemos agora, no Minutos de Inspiração, se Deus é soberanamente bom e justo, por que uns nascem tendo de sofrer tantas dificuldades e outros, ao contrário, levam uma vida bem mais amena, mais tranquila? Existe alguma explicação para isso? É o que muitas pessoas fazem essa pergunta e algumas religiões dizem apenas que é a vontade de Deus ou os desígnios do Senhor. Mas a condição em que cada espírito reencarnante tem como prova, seja a da riqueza, da pobreza, da sabedoria, ou até mesmo da idiotia, um termo que foi usado por Kardec, talvez pela falta de um termo mais apropriado, a demência mental, tudo faz parte de provas. Existem as provas, existem as provações. Então, as provas são, numa comparação análoga, você vai para a escola, estuda durante todo o mês e, ao final, tem uma avaliação para ver como você saiu de acordo com o aprendizado do mês. Então, as provas são para que nós tenhamos a oportunidade de, resignadamente, de evoluirmos. Uns aproveitam e, na caminhada, tomam distância, enquanto outros preferem o conforto e se atrasam. Então, as provas, elas são de acordo com o seu interesse, de acordo com a nossa disposição de buscar o adiantamento. Bem, pegando o gancho dessa sua resposta, eu te pergunto, certo, é importante, é um momento em que a gente aproveite a oportunidade da reencarnação para evolução, mas como é que a gente pode compreender a justiça de Deus perante a sua misericórdia? Essas situações que acontecem, essas provações seriam algum castigo divino? Interessante, Oscar, você faz as perguntas excelentes.
Primeiro, é importante a gente entender que Deus, em sua infinita misericórdia, no seu infinito amor para com as suas criaturas, Ele não impinge nenhum castigo a nenhum dos seus filhos incautos, que somos todos nós ainda crianças espirituais. Entretanto, também não os deixa impune, porque as suas leis hão de ser cumpridas, quer queiramos ou não. Então, quando você comete um desagravo às leis divinas, nós, como consequência da burla da lei, é que buscamos a nossa própria punição, que entendemos aí como uma oportunidade de reajustamento ou oportunidade de reparação do erro cometido por nós. Deus não castiga, mas Ele também não é aquiescente com o nosso erro, mas Ele dá oportunidade para que o erro seja reparado. E se demora a reparação desse erro, então compulsoriamente Ele provê os meios, para que através de encarnações, até chamadas encarnações expiatórias, possamos reparar os nossos erros. Então, Deus não castiga, mas também não deixa ninguém impune. As nossas punições ou os nossos castigos, que assim nós entendemos quando estamos em aflição, decorrente ou consequência dos nossos erros, aí até entendemos como um castigo. Mas castigo esse que é procurado e consequência dos nossos próprios atos. Bem, Carlos, vou aproveitar aqui para mandar um grande abraço para a equipe que faz parte aqui do programa Momentos de Luz, a nossa querida irmã Jane Paiva, a nossa irmã Blanda, a Chico Buchinho, que também faz parte aqui da nossa equipe e também é um dos apresentadores, e nossa irmã Verônica. Um grande abraço para vocês. Vamos lá, pergunta que tem a ver com o tema. Mas, afinal de contas, para quem ainda não sabe o que é reencarnação, o que significa reencarnação? É oportuna também a pergunta, porque enseja até um pouquinho de conhecimento histórico. Quando se fala em reencarnação, pela etimologia da palavra, já se entende. Reencarnar, ou seja, encarnar novamente, voltar à carne. E a reencarnação, sob o ponto de vista da imortalidade da alma, é algo que está muito antes de Jesus Cristo, muito antes dos profetas bíblicos, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó e toda a sua descendência, desde dos celtas até os hindus, as religiões egípcias, já se tinham noções de que uma pessoa que morreu poderia voltar a viver em novo corpo. Naturalmente que não tinham as noções de como isso se dava. Como hoje, através da terceira revelação, que é a doutrina espírita, nós temos com maior facilidade para compreender. É como Jesus dizia, veja quem tem olhos de ver. Aí agora a gente vem com aquela pergunta. A gente tem uma noção agora do que é reencarnação, mas a gente precisa reencarnar? Por que a gente precisa reencarnar? Qual o objetivo, assim, para tantas encarnações? Por que precisamos ter várias encarnações? Vou recorrer aqui a uma obra que eu gosto também de dar como spoiler para as pessoas que leem. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item, eu acho que é o item 25, uma mensagem do Espírito São Luís, que ele dá em Paris no ano de 1859. E ele faz uma pergunta: será a reencarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? E veja que sabedoria na mensagem do Espírito São Luís. Ele vai dizer que a passagem dos espíritos pela via corporal é necessária, pois somente no mundo material eles conseguem cumprir determinadas tarefas, cuja execução Deus lhes confia aos que reencarnam. Então, a necessidade de reencarnação é uma demonstração de amor de Deus para conosco. Porque muita gente, inclusive no meio espírita, pergunta:
Mas não podia, a gente vê muito isso nos grupos de estudo, Beto, mas não podia já a gente nascer todo mundo espírito puro, espírito perfeito? Porque não precisava passar por essas provações, cometer as agruras que a gente comete, os desatinos, as viciações em todos os campos? Aí seria ótimo. Aí a gente, aprofundando um pouco no estudo, fazendo mais exegese mais profunda, vai entender uma coisa. Onde estaria, então, o mérito dessa condição, digamos, angélica, que já seríamos puros, perfeitos, como algumas religiões entendem na doutrina dos anjos, que os anjos foram criados espíritos eleitos por Deus. Então, eles já foram criados, não passaram pelo fio das encarnações, das provas. Deus deu preferência para esses seres. E a outros, pobres mortais como nós, passar por todas as provas. Então, Deus, na sua infinita justiça, ele dá a cada espírito, como está no livro dos Espíritos, a todo espírito que ele cria, ele dá uma missão diferente e própria para cada espírito. Missão essa que todos têm condição de cumprir. Cada um de acordo com o seu esforço, com o seu merecimento. E aquele que se esforça chega primeiro na reta final, na reta de chegada, a condição de espírito perfeito. Como todos fazem a pergunta, poderíamos já nascer assim? Mas o mérito está justamente em conseguirmos a perfeição pela conquista, pelo esforço individual de cada um. Penso que é por aí. Perfeito, perfeito. A resposta é justamente essa. Nós temos que realmente trilhar essa caminhada evolutiva. É uma necessidade para a evolução de cada espírito. Sem dúvida. Uns têm mais necessidade do que outros para reiterarem as suas encarnações, porque tamanho atraso, ainda precisam de novas experiências, novas caminhadas para que assim possa alcançar a tão almejada perfeição. Mas, Carlos, nós vamos aproveitar agora às 8h30 para dar o nosso intervalo cultural, nosso apoio cultural, e já nós voltaremos com o programa Momentos de Luz, a vanguarda espírita em busca da autoiluminação. Diálogo Espírita. Muito bem, queridos ouvintes da Rádio APLP FM, de volta com o programa Momentos de Luz, a vanguarda espírita em busca da autoiluminação. Tendo a honra de receber nesta sexta-feira nosso irmão Carlos Alberto Pereira, do Centro Espírita Cristo Consolador, abordando um tema maravilhoso: reencarnação como lei de amor e justiça. Carlos, algumas pessoas já me perguntaram muito sobre a reencarnação, mas algumas pessoas também, além de perguntar sobre o que é reencarnação, perguntaram: meu amigo, a reencarnação tem previsão na Bíblia? Eu respondi, mas eu vou aproveitar para pedir que você responda para os nossos ouvintes. Existe previsão da reencarnação na Bíblia? Essa pergunta é das mais importantes no nosso bate-papo de hoje, Oscar. Porque a Bíblia é um grande repositório de história, de profecias, e muitos irmãos que professam a fé de religiões bíblicas dizem que não. Inclusive citam uma das obras do Pentateuco mosaico, o livro Deuteronômio, no capítulo 18, dizendo que ali Deus, ou a palavra do Senhor, condena a questão da comunicação com os espíritos e que não existe reencarnação, citando também outra obra, o livro Levítico. Ainda apelam, às vezes, para a carta de Paulo, o apóstolo dos gentios, a carta aos Hebreus, onde Paulo diz, no seu capítulo 9, verso 27, ao homem está destinado morrer uma só vez, depois segue-se o juízo. E é claro que não se pode fazer uma interpretação literal dos textos bíblicos. Quando Paulo diz que ao homem só é dado morrer uma vez, Paulo era de formação rabínica, ele era candidato ao rabinato, e ele era um homem muito culto. Ele tinha um entendimento de Deus, aquele Deus
mostrado por Moisés, o Deus de Abraão, o Deus que mandava passar a fio de espada até a quarta ou quinta gerações, o Deus que punia. Mas, quando ele diz que só morre uma vez, ele está querendo dizer, na verdade, que o corpo, o homem, aquele Paulo da época, antes Saulo de Tarso, o Paulo e todos nós, só de fato morremos uma vez. O homem, o corpo físico, lá no livro de Jó, ele também fala, és pó e ao pó voltarás. Olha, estamos no Antigo Testamento, porque, segundo o texto bíblico, nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Então, o corpo é devolvido à natureza, reintegrado os seus componentes químicos, bioquímicos, à natureza. Mas o espírito que animava aquele corpo, este não morre. E também eu faço até um adendo que muitos entendem que o espírito, nós somos eternos, e na verdade nós somos imortais. Eterno só Deus, porque ele é incriado. Nós, como criaturas, uma vez que Deus nos criou, aí sim, a partir desse momento, nós não morreremos mais. Somos então imortais. Agora, os corpos, que são vestimentas que animam e que o espírito precisa para cumprir suas provas na matéria, esses, depois de um tempo vencida a validade, eles perecem. O espírito, por sua vez, se desliga daquele veículo que não mais funciona, não atende às necessidades da viagem, o espírito volta ao mundo espiritual, para depois de uma preparação, ficar no estado que chama-se erraticidade. E erraticidade é uma palavra interessante, Oscar, que não tem nada a ver com erro, o cometimento de infração. É no sentido de errar, nave errante, ficar num estado aguardando a nova encarnação, o preparo de um novo corpo para uma próxima encarnação, para seguir a viagem do ponto de onde ele parou na última encarnação, onde foi interrompida pelas hostes da morte do corpo físico. Então, a Bíblia, como dizia Chico Xavier, é cheia de textos onde se fala de reencarnação. E, por exemplo, tem uma passagem muito bonita do evangelista Mateus, antes chamado Levi, né, o cobrador de impostos, o publicano Levi, e que no seu capítulo 11, já no final, vou parar o final, no verso 14, Jesus diz o seguinte: e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Por que Jesus disse isso? Vamos agora ao Antigo Testamento. Aqui Jesus diz a João, o Batista, que ele diz que João, o Batista, é o Elias reencarnado. E no versículo 15, ele completa: ouçam quem tem ouvidos de ouvir. Mas no capítulo 17 do mesmo Evangelho segundo Mateus, Jesus diz agora, invertendo os termos, que João era a reencarnação do profeta Elias. Veja como Jesus amarra para não deixar dúvida. Por isso que ele diz: ouça quem tem ouvidos de ouvir e veja os que têm olhos de ver. Ele diz: a volta de Elias estava prevista pelo profeta Malaquias no capítulo 4, verso 5 do livro que leva seu nome, onde ele diz textualmente: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Veja, Malaquias é um profeta que viveu no século IV antes de Cristo. Elias foi o profeta que viveu no século IX, portanto, 5 séculos antes de Malaquias. Ora, estamos falando de Malaquias, prevendo a volta de Elias, que 5 séculos antes já havia morrido, desencarnado. E depois dessa previsão de Malaquias, no século IV, vem Jesus depois, 6 séculos,
para o mundo, cumprindo a profecia de Malaquias. E aí é interessante que nesse mesmo diálogo, Jesus falando com os discípulos e dizendo que este aí é o Elias encarnado, ele estava falando de João o Batista. João foi contemporâneo de Jesus e tinha um parentesco, né? Há quem diga que eram primos. A palavra primo tinha alguns significados, mas vamos dizer que era primo carnal, né? Filho do profeta Zacarias, do sacerdote, aliás, Zacarias, Isabel. E Jesus, certa feita, quando João já tinha sido executado a mando de Herodes, né, por um capricho de Herodias, a filha de Salomé, né? Então, quando ele é executado, pouco tempo depois, lhe perguntaram: é verdade que o Elias havia de vir? Ele disse: sim, mas Elias já veio, e fizeram com ele o que bem lhe aprouveram. Então, veja, se Elias viveu 9 séculos antes de Jesus, e Jesus está dizendo que esse aí, João o Batista, era Elias, não há como não entender que ele estava dizendo, com outras palavras, que ali era a reencarnação de Elias, agora na pele de João o Batista, o precursor do Cristo. Não é? Então, reencarnação, muita gente também disse, mas não tinha essa frase, essa palavra, e não tinha porque não existia. A palavra reencarnação, na verdade, é um neologismo criado pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivard, professor de Lyon, na França, né, conhecido como Allan Kardec. Muito apropriadamente, ele usou esse termo, que nas traduções vieram reencarnar, encarnar novamente. Então, a encarnação, ela está na Bíblia em vários locais. Quer ver um outro exemplo, Oscar, se me permite? Mateus, ele tem no seu evangelho uma passagem interessante que está lá escrito: a cura do cego de nascença. E ele diz que eles passando pelas cercanias de Cesareia de Filipe, havia um cego na beira da estrada. E os discípulos, olhando para aquele cego, interrogam a Jesus: mestre, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais, para que ele viesse a nascer cego? Pelo teor da pergunta, já dá para perceber que eles tinham uma noção de que quem já morreu poderia voltar à carne. Não tinha muito precisa a noção de como isso se dava. E Jesus, sabiamente, diz: olha, nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que nele se cumprisse a vontade do meu Pai que está no céu. Aquele espírito já veio com aquela missão de vir cego até determinado ponto da sua vida, naquela existência, haveria de encontrar com Cristo, para que o Cristo ali mostrasse quem ele era, que era o Messias, que era o enviado de Deus, enfim, todas aquelas coisas que estão nos evangelhos. E é quando ele faz aquela famosa lama, pega barro, cospe, a sua saliva, passa nos olhos do cego, mas ele não fica pô na hora, né? Ele vai banhar-se no tanque de Siloé, que havia um simbolismo nisso aí, e depois é que o cego volta a ver. Mas, nesse caso, veja, se ele pergunta, quem pecou foi ele ou seus pais? Bom, se ele nasceu já cego, é o óbvio ululante. Não deu tempo dele pecar naquela encarnação, porque ele já nasceu cego, ele não cometeu nenhum erro ainda. Só se foi de uma passada. Mas Jesus reparou, não, ele não pecou aqui nem lá, e nem os seus pais. Então havia um entendimento, ainda que de forma genérica, mas de que quem morreu poderia voltar à carne. Uma outra passagem muito bonita, que eu gosto muito, é que Jesus, chegando também lá em Cesareia de Filipe, eles dizem, Jesus olha para os seus discípulos e pergunta, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Né, Oscar? E essa expressão Filho do Homem é o mesmo que dizer quem é o Filho de Deus.
na linguagem hebraica daquele tempo. Era o costume, era entender o Filho do Homem. Então, e a resposta? A resposta é que é interessante. Uns dizem que o Senhor é João, o Batista. Outros que é Elias. E outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Ora, João já havia falecido também, já havia sido degolado a mão de Herodes. Elias tinha vivido no século IX. Jeremias no século IV. Logo, eles tinham a noção de quem morreu poderia voltar à vida. Tanto que eles diziam, uns dizem que o Senhor é Elias. Ora, se eles conheciam também os textos da Torá, sabiam que Elias foi o profeta que viveu no século XI. Inclusive foi na época da divisão dos reinos de Israel, né? As tribos se separaram. Outros que eram Jeremias, ou seja, todos aqueles profetas já haviam desencarnado. E como eles diziam que Jesus podia ser qualquer um deles, deixa subentendido que eles acreditavam na reencarnação. Não com este nome, eles conheciam mais como ressurreição, que era o conceito bíblico hoje, como até hoje as religiões bíblicas falam em ressurreição. Ressurreição sugere também pelo sinônimo, pela sinonímia da palavra, ressurgir. Nós ressuscitamos, sim. Deixamos o mundo espiritual, ressurgimos na carne. Deixamos a carne, ressurgimos no mundo espiritual. É um ir e vir sem fim. É um bate e volta, um ping-pong. Até o momento em que não precisarmos mais voltarmos à carne. Atingimos aquela condição crística do Cristo. Outra passagem também muito bonita que eu considero, e bem, essa para mim é a mais. É o encontro de Jesus, que nós até demos uma palestra sobre esse encontro, demos o título, O Encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos está no texto como um rabino, era membro do Sinédrio, ou Sinedrim, que era um senado, uma espécie de tribunal hebraico, com poderes jurídicos, eclesiásticos e até sanitários. Tanto que quando alguém era curado de uma doença, de uma enfermidade, por exemplo, lepra, o cara era paralítico, cego, quando Jesus fez esses prodígios, né? Porque eu não gosto de usar a palavra milagre, porque milagre estaria revogando as leis divinas. Os prodígios que Jesus criou, dentro das próprias leis, que ele as conhecia muito mais do que nós, e a ciência até hoje ainda não conhece, ele dizia, tal como foi como o paralítico do tanque de Betesda, aquele homem que havia 38 anos numa maca, né? E ele disse, toma tua maca e anda. Mas ele disse, vai e se apresenta ao sacerdote. Por quê? Eles, vendo aquele homem sabidamente com aquela deformidade congênita ou não, eles aí atestavam que ele estava apto à reinserção na sociedade judaica. Por isso que Jesus mandava sempre com aqueles 10 leprosos que Jesus cura, e só um volta, interessante também, causa de outra palestra nossa. Jesus pergunta, mas vem cá, não foram 10? Por que só um voltou? Você? Porque Jesus, quando atende a rogativa deles, Senhor, filho de Davi, se quiseres poderá limpar-nos, quer dizer, curar-nos da lepra, da hanseníase, né? E Jesus, quando abraça eles, se aproxima, a despeito de certa rejeição dos discípulos, Senhor, isso é perigoso, o Senhor pode, né, se contaminar. Mas Jesus diz, vão, olha o que ele disse, vão e se apresentem aos sacerdotes. Eles não ficaram curados na hora. É interessante essa passagem. Quando eles vão em direção, seguindo para se apresentar, é que eles vão percebendo logo a seguir que vão caindo suas escamas e eles vão ficando limpos. Então, o Nicodemos, voltando ao tema, Nicodemos era um
mestre, como Jesus diz, em Israel, era o homem da mais alta cultura, conhecedor dos textos da Torá, do Talmud, da Cabala ou Cabalá. Então era um homem da alta estirpe do judaísmo. E diz o texto de João, no capítulo 3, versos de 1 a 12, que Nicodemos procura Jesus ao avançar da noite, porque não ficaria bem para um homem da posição social, autoridade que ele era investido, procurar um filho de um carpinteiro que era tido como um revolucionário ou como alguém de uma localidade que dali não saía nada que prestasse. Nazaré, não é? Tanto que um dos sacerdotes, que depois viria a ser o juiz da sua causa, Anás, quando interroga ele, que fazes por aqui, Galileu? E ele diz, venho fundar o reino de Deus. Diz, mas de Nazaré não sai alguma coisa boa? Com que contas para essa empreitada? E por aí afora, né? Então o Nicodemos procura Jesus ao avançar da noite, dado a sua posição e a diferença social de ambos. Embora tratavam-se dois mestres. Um que era mestre em Israel, reconhecidamente, Nicodemos, e o outro, o maior de todos os mestres, que era o Cristo. E quando Nicodemos procura Jesus, faz aquela saudação muito bonita, que eu recomendaria aos irmãos que gostarem da leitura, uma obra de Humberto de Campos, Boa Nova. Se não me falha a memória, é o capítulo 14. Mas se não for, que eu tenho memória não muito prodigiosa para gravar, mas é Boa Nova. E no livro Boa Nova, Humberto de Campos faz uma explanação magnífica, onde no final ele diz que ali Jesus acabou de sancionar a lei da reencarnação. E no texto bíblico mesmo, interessante, que aparece Jesus respondendo a Nicodemos como que algo que não lhe foi perguntado. E ninguém responde uma pergunta que não lhe foi feita, porque o texto bíblico já aparece, depois da saudação, sabemos que o Senhor vem de Deus, porque senão não farias os prodígios que o Senhor tem feito e tal. Aí Jesus, depois dessa saudação, diz para ele, em verdade, eu vos digo, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ora, e eu, sabe, Oscar, por muito tempo eu fiquei me questionando nos meus estudos modestos, como é que Jesus está respondendo uma pergunta que não foi feita? Aí depois de alguns anos de estudo, com a nossa querida Terezinha Cabral, que é uma sabedoria, e tantos outros, né? Eu fui ver que a pergunta foi feita, não expressada pela verbalização oral. Ela foi feita mentalmente, porque ele quis perguntar. E quando a gente pensa, sabemos que emitimos ondas. Pensamento é onda. Ondas de pensamento. Jesus captou as suas ondas de pensamento e viu que ele queria saber o processo da reencarnação, que eles tinham dúvida, tinham noções vagas. Por isso que Jesus adiantou, em verdade vos digo, que não poderá ver o reino de Deus quem não nascer de novo. E completa. E não te admire de eu ter dito isso. O vento, o Espírito é como o vento, sopra onde quer, não sabemos de onde vem, tampouco para onde vai. E segue os considerandos, que é mais longo. E o Nicodemos, diante daquele arrazoado do Cristo, ele diz, mas Senhor, como pode ser isto? Como posso eu renascer? Por acaso, porventura, posso voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Porque Nicodemos era um homem sexagenário, seus 60 e poucos anos, e que naquela época era considerado um homem velho. E Jesus então disse, olha, tu és mestre em Israel e não sabe destas coisas? Eu falo e testifico do que sei. Se quando eu falo das coisas da terra, você não entende, quanto mais quando eu vos falar das coisas do céu. E o diálogo prossegue, mas Nicodemos depois sai
como que mais confuso do que quando chegou. E Jesus também usava de muitas metáforas, porque ele dizia, falo por parábolas, porque a vós é dado compreender, mas a vós outros não. Então, tudo chegará no seu tempo certo. Depois desse diálogo, Humberto de Conto conta na obra que eu sugeri, que os próprios discípulos que estavam com ele nesse particular, que eram aqueles que sempre estavam com ele. Os irmãos Boanerges, João e Tiago, filhos de Zebedeu, e Simão, filho de Jonas, Simão Bar-Jonas, o velho Cefas. Então eles questionaram Jesus, da mesma forma que o Nicodemos. Senhor, o Senhor explicou tudo, achamos bonito, mas também não entendemos muito bem. Como pode ser isso? E Jesus, mas vocês estão comigo há tanto tempo e ainda não... Diz, as aves, depois de podadas, não florescem melhor? E começa a exemplificar. Então, a reencarnação é uma demonstração de amor de Deus para conosco. A primeira encarnação, que nós viemos como espíritos simples e ignorantes, né? Como está no Livro dos Espíritos. Depois são reencarnações. E certamente nós já tivemos centenas, nós aqui nos dias de hoje. São oportunidades que Deus concede, porque é impossível, numa encarnação, em 2 ou em 3, espíritos ainda tão infantis como nós, atingirmos o grau da perfeição. Como Jesus diz, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai. É claro, a perfeição possível para nós, ninguém vai ser perfeito tal como o Pai, né? Não entendeu o texto literalmente que Jesus falou. Mas é para nós atingirmos a perfeição que nos é possível enquanto criaturas, tal como Jesus atingiu o nível crístico, que ele já atingiu, não precisando mais reencarnar. Então, reencarnação é alguma coisa simples e que está na Bíblia em várias passagens. Se me permitir, já chegando a hora, para encerrar, eu gostaria de contar aqui um caso rápido, resumido, um livro, Os Dois Mundos de Isabel. É um livro biográfico da médium mineira Isabel Salomão, que esse ano completa um centenário. Escrito por Daniela Arbex. Ela conta nesse livro, Isabel Salomão, sobre a morte de uma criança com 6 anos de idade, no ano de 1976. Essa criança morreu repentinamente, vítima de uma infecção renal, nefrite. E foi aquela desolação do casal. Tempos depois, eles foram sugeridos a visitar Juiz de Fora, no Centro Espírita Casa do Caminho. Coincidência ou não, nesse dia, Chico Xavier estava dando atendimento naquela casa. Após o atendimento, o pai da criança foi a Chico e, muito desolado, contou o caso, que perdeu o filhinho com 6 anos e que era a razão de ser da vida dele. Chico Xavier, após muitas palavras lindas de consolo e esclarecimento, olhou para ele e disse: confie, meu filho, o seu filho vai voltar. Gente, 1 ano e meio depois, nasce uma criança, a sua esposa deu à luz a uma criança idêntica ao filhinho que havia morrido. Idêntica física, emocional e na personalidade. Se isso não é reencarnação, acredite quem quiser. A reencarnação é lei de amor, é lei de justiça, porque aqui nós podemos reparar os erros do pretérito. É a bondade infinita de Deus. Oscar. Muito bem, Carlos. Olha que maravilha de entrevista, viu? Eu estou aqui realmente muito feliz aqui pela sua presença e espero que a gente possa marcar uma outra data para a gente desenvolver mais outros temas, porque são muitas informações preciosas. Sim, sim. E muito edificantes sobre a reencarnação. Para quem não tem conhecimento do que é reencarnação e acredita que ela não tem previsão bíblica, está aí tantas explicações e tantas passagens que indubitavelmente demonstram essa existência.
Mas nós agradecemos mais uma vez a sua presença aqui no programa Momentos de Luz e marcaremos uma nova data. Vamos escolher um novo tema para a gente debater e aprofundar. Estou à disposição. Muito obrigado. Encerrando mais um programa Momentos de Luz, agradecemos ao Pai Celestial pela bênção de mais um encontro entre todos nós. A você, ouvinte, internauta, aos colaboradores, aos participantes, à coordenadora da PRP-FM, Sérgio Cristina, ao diretor de Radiodifusão, Carlos Batalha, e ainda à presidente da Fundação APRP de Artes e Cultura, Antônia Amorosa. Desejamos assim uma semana de luz, paz e esperança. E que Jesus nos abençoe e também ilumine. Até a próxima semana. Um grande abraço.